Crianças, então, bom dia quem está aqui, bom dia quem está em casa, olá quem está aí. Professor Davi Ruxo, o que aconteceu com ele, tá? Sabe que ter criança pequena é difícil, né? Que bom, pessoas que têm coragem de ter filho, né? O filho do professor Davi está passando por um procedimento ambulatorial agora, dizendo que não é nada grave, mas aí, né? Pai é pai, né? Sempre fica preocupado. Então, cá estou eu para substituí-lo, para ele ir um pouco mais tranquilo lá para o procedimento. Eu sou uma pessoa com um coração meio ruim, mas de vez em quando eu tenho boas atitudes, tá? Então eu vim aqui para ele ir com mais tranquilidade para lá. Ele volta aqui semana que vem sem problemas. Então hoje tu vai ter comigo o primeiro História do Brasil, bonitos. Então vou trabalhar o que ele vai fazer com vocês no revisão, que é a História do Brasil. Esse que vos fala é História Geral, de novo. Então Paulo Silva veio no segundo, eu volto no terceiro em História Geral. O que eu vou fazer no segundo período? Vou procurar um computador para ver a Copa do Mundo, não é mesmo? Então eu volto aqui a partir das 10h10. Ô Fernando, e como é que vai ficar a questão de atualidades? O professor Demétrios vai trabalhar com vocês o pós-União Soviética, o pós-Guerra Fria. Então, eu geral, Davi Brasil, professor Demétrios, atualidades pós-Guerra Fria. Hoje, agora, excepcionalmente, para você que está em casa, para você que está aqui, falarei com vocês, então, de História do Brasil. Ô, Fernando, como é que vai ser essa conversa até janeiro? Olha, nós vamos estar aqui, né? Bastante, vamos passar o Natal, vamos encher o cu de panetone, nós vamos voltar, vai ter ano novo, nós vamos voltar em janeiro, e vamos à aprovação. E o que tu achou do Enem? Pô, eu achei do Enem muita coisa, né? Muita coisa. O que se insinuava do banco de questões acabou acontecendo, né? O banco de questões do MEC e NEP, da sua desatualização, acabou se refletindo nesse Enem excessivamente interpretativo. Embora o contexto histórico ajudasse muita coisa, mas se pagou um preço, né? Se pagou um preço a um governo que não investiu no MEC e no INEP. Meus amores, chega. Agora o que importa é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E para essa Universidade Federal, até 2006, tá? Você era jovem, quem sabe estava... Né, vocês estão com 18, 19, já eram nascidos, já eram nascidos, né? Mas estavam nascendo lá em 2006. Até 2006 eram 30 questões, tá? 30 questões. Em 2007, passou a ser 25 questões na prova da Universidade Federal. De 2007 até 1º de dezembro de 2019, foi 25 questões. Aí a pandemia começou a ser 15. A URGS entendeu que dá para ganhar dinheiro e fazer 2 dias, a URGS deve manter 15 questões por muito tempo. Então, para quem olhou o último vestibular, bonitos, as 15 questões, o que percebeu lá nos enunciados? Sobre a questão das mulheres, a luta das mulheres desde o século XIX. Sobre a resistência dos indígenas na América Portuguesa e Espanhola. Sobre as sociedades do Oriente Médio e sociedades africanas da Antiguidade. É um guarda-chuva enunciado. Cuidado, tá? Pode ter 15 questões da prova, mas não quer dizer que diminuiu o conteúdo. Porque tu faz um enunciado guarda-chuva, que abarca um monte de coisa. Então não vai achando que diminuiu o conteúdo. Vai ter um monte de coisa. Só que agora eles mudam o enunciado para abarcar mais coisas. Uma dica, tá? Quem for pegar últimas provas, claro que vocês têm no livro de vocês questões da URGS, mas quem for lá no site da Coperse é a Comissão Permanente de Seleção. Quer pegar as últimas provas da URGS, vai no site da Coperse. Esse azulzinho aqui já foi indo, já. O que tem que saber? Ô, Fernando, quais são as últimas provas? Cuidado, tá? Olha o que... Porque teve a pandemia, né? Não teve prova em 2020 nem em 2021. Até de 2020 não teve mesmo, porque a prova foi em 2019. Olha só. A última prova, que quando for pegar, vai ser a prova de 2022. Essa é a última, com 15 questões. O que foi antes de 2022? Foi uma prova realizada em 2019, final de novembro, início de dezembro, que valia para o vestibular. Que negócio. Oi, beleza, ótimo. Olá, bom dia. Então, bonitos, a penúltima prova foi no final de 2019, mas valendo para 2020. Qual é que foi o papo da época, tá? O que a URGS dizia? Não, nós vamos fazer agora a prova sempre no início de dezembro, depois do Enem, para acabar. A URGS, você fazer isso aqui, ela vai fazer o quê? No final de 20 para 21, no final de 21 para 22. O que aconteceu no meio do caminho?
a pandemia do Covid-19. Então, cuidado, que a penúltima prova é no final de 19. Aí, a antepenúltima prova foi no início de 19, para quem entrava no primeiro semestre de 19. Então, isso aqui foi um hiato, tá? A URGS fez isso aqui achando que ia fazer sempre. Essa que é uma prova que valeu para 2020, mas ela foi feita em novembro, dezembro de 19. E aí, só atenção, essa penúltima prova, ela não mostra muito que foi a URGS, tá? Quem for pegar a penúltima prova da URGS, ela foi um ponto meio fora da curva, com questões mal feitas, questões muito detalhistas, apesar do vestibular da URGS ser mais conteudista, mas que foi um ponto fora da curva. Então, cuidado com a antepenúltima edição da URGS. Cuidado com essa antepenúltima, tá? Mas vamos lá então, 15 questões, bonitos. Vamos nos preparar para essas 15 questões. O que pode acontecer, tá? Por exemplo, em caso do Brasil. Sobre o republicanismo no Brasil, podemos afirmar. Aí vem lá, afirmativa número 1, na Inconfidência Mineira. Afirmativa 2, durante o segundo reinado, a formação do Partido Republicano. E lá na República, durante a Era Vargas. Então, eu repito, tá? Fazer enunciados guarda-chuva que pegue grandes coisas do Brasil. Mas para organizar o seu cérebro, nós vamos fazer ainda organizadinho aqui. Primeiro vamos ver o que era o Brasil colônia antes da colonização. Ou seja, com os indígenas, ou seja, com os ameríndios. Então, antes da colonização, o que estava, ou que tipo de povos estavam aqui no que a gente chama comumente de Brasil? Aí, antes que você fale astecas, você fale incas. Isso aí é América Espanhola, não é aqui. Quem tem que manjar, senhores, antes da colonização, que pode aparecer na Universidade Federal, lá no dia 14 de janeiro, você torrando o seu bumbum lá na cadeira, que vai dar um calor desgraçado, né? Mas depois nós vamos para uma piscina, só não sei aonde, né? Mas, alegria, tá? Olha só. Quem tem que manjar? Fernando, o que eram esses povos indígenas ou ameríndios aqui, no que vai se chamar depois de Brasil Colônia, antes dos portugueses? Ou seja, antes da colonização. O que tu não pode marcar, senhores? Que aquele papo que vai para o Enem vale aqui para a URGS também. O politicamente correto. Não é politicamente correto. Tu não pode ser preconceituoso em termos históricos, tá? Tu não pode marcar uma questão que diz assim, ó, os tupinambás eram povos primitivos economicamente. A prova da URGS não vai usar essas nomenclaturas, tá? Não vai querer se diminuir um povo por questão econômica ou social. Os tupinambás, tal coisa, eram inferiores. Os tapuias, em tal coisa, eram inferiores. Não. Agora, o que pode se dizer, tá? Que daí não é algo preconceituoso, é só uma avaliação pelas fontes históricas, poucas, mas que nos sobraram, do pré-1500, bonitos, é que eram povos, no plural, porque eram vários povos indígenas, vários povos ameríndios, eram povos sem organização política complexa. Aí sim, o que é uma organização política aqui para uma prova de ensino médio? Administrativa. Tu não tinha um império centralizado, como tu tinha lá nos Incas, na América Espanhola. Tu não tinha aqui no Brasil colônia, pré-portugueses, os astecas, como tinha na América Espanhola. Então, isso aqui tu pode dizer, sem medo de ser preconceituoso historicamente falando. Em termos políticos, eram povos sem organização política complexa. Leia-se, não tinha um império centralizado, não tinha uma ideia assim, de funcionários estatais, funcionários de império, como tinha nos Incas, como tinha nos astecas, que não era só lá na Europa. Então, isso aqui podemos dizer para povos ameríndios e indígenas aqui no Brasil Colônia. Mas indígenas caiu já na última URGS 2022, 15 questões. Não quer dizer que não venha de novo, né? Que volta a insistir, tá? Agora só parece que tem menos conteúdo. Só parece, tá? Então, isso aqui, pensando de antes da colonização, bonitos, na nossa revisão aqui. Aí, vamos lá. Fernando, em termos de aspectos gerais, antes de vermos período pré-colonial, a questão do ciclo do açúcar, a questão do ciclo do ouro, aspectos gerais, bonitos. Olha só para a gente pensar o que foi essa colonização portuguesa em aspectos gerais. Olha só. Vem para cá, e essa aqui para cá. Ô, Fernando, onde é que está o Brasil colônia inserido em termos macro-históricos? A prova da URGS, bonitos, costuma colocar uma expressão em enunciados, não vê assim, a Brasil colônia.
Aí veio um outro termo. Aí quando tu vê aquele termo, tem que pensar, aquilo ali vai se falar de Brasil colônia, da América Portuguesa, na Idade Moderna. Que é tu lembrar que o Brasil, essa parte colonial de Portugal, esse Brasil que tu comumente chama de colônia, estava num contexto. Que contexto? Do Império Ultramarino Português. É muito comum essas provas da URGS falarem sobre o Império Português, sobre o Império Ultramarino, além dos mares. Sobre o Império Ultramarino Português, podemos dizer. Aí tem que na cabeça. Que merda é essa? Vai falar lá do Timor-Leste. Não, do Timor-Leste não, mas falar do Brasil colônia, em grande parte. Então, saber que o Brasil colônia, doutores e doutoras, estava no Império Ultramarino Português. Fazia parte do contexto do Império Ultramarino Português. Ah, se aparecer Brasil colônia no enunciado, melhor ainda, né? Pode aparecer isso aqui, tá? Ah, vamos lá, Fernando, esse império tinha possessões na América? Tinha. Tinha possessões na África? Tinha. Tinha possessões na Ásia? Tinha. Tanto é, doutores, que aí veio uma questão um pouco mais atualizada na historiografia, e essa parte atualizada, a prova da URGS também já admite, que é o quê? Num puta do império desses, América, África e Ásia, tu acha que os caras vão conseguir controlar tudo que se passava no território deles, das suas colônias? Claro que não. Como era na alternativa correta, na questão da última URGS 2022, tá? Havia certo grau de autonomia. Tá? Havia certo grau de autonomia nas colônias. Por que eu quero dizer isso, tá? E aqui a prova da URGS, ela pede alunos que tenham um estudo um pouco maior. Porque o aluno aprende lá no colégio assim, ó, o pacto colonial. O pacto colonial é o monopólio colonial. O que era isso? A economia da colônia completamente dominada pela metrópole. A colônia completamente dominada pela metrópole. Nada foge aos olhos de Portugal. Tira. É um puta do império. Na América, na África, não tem como cuidar de tudo. Isso aqui era uma visão, por isso, vamos completar. Ó. Havia certo grau de autonomia nas colônias. Também vale para o Brasil. Também vale para a possessão portuguesa da América. Tá? Ah, mas pelo Tratado de Tordesilhas não era todo o Brasil. Eu sei. Mas a parte aqui que era o Nordeste e Sudeste pelo Tratado de Tordesilhas. Então, havia certo grau de autonomia nas colônias. Repetindo, tá, Bonito? Isso aqui era uma visão historiográfica de muito tempo. Demorou a prova da URGS admitir isso, tá? E ela começou a admitir, começou a aparecer. Porque é comum, né? Qualquer faculdade, a química, a física, a geografia, eles estão anos na frente. Essas provas de ensino médio demoram para chegar em algumas coisas. Isso aqui se falava há muito tempo. Há muito tempo era vergonhoso falar num trabalho de faculdade. Ah, porque durante o Brasil colônia tinha um pacto colonial. Não, porque Portugal não conseguia controlar tudo. Óbvio que pesando na balança foi ótimo para esses sacanas aqui terem uma colônia. Mas eles não conseguiam controlar tudo. Porque tu imagina, só o Brasil colônia, olha o litoral. Pesado, Tratado de Tordesilhas, olha o litoral, que tu tinha do norte até a região de Laguna, Santa Catarina, onde terminava Tordesilhas do Sul. Então não dá para controlar tudo, tá? Não dá para controlar tudo. Outra coisa, Luiz, avançando em aspectos gerais, que aparecem nessas provas, nas alternativas ou nas proposições, nas assertivas 1, 2 e 3, aí tu vai marcar apenas 1 e 2, ou 1, 2 e 3, aquela conversa, né? Que é os pilares da colonização. Só que tem relativizações a esses pilares da colonização portuguesa nessa sua parte aqui da América. E aí vamos lá. O pilar usado, alguns falam lema, que fala de agroexportação. Eu não gosto porque o ouro não é plantado, o ouro é extraído, né? Lá no século XVIII. Mas o leme é um pilar, 4 pilares da colonização portuguesa. Só que tem que ser relativizado. Até na antepenúltima prova da URGS, aquela que eu disse para ti, que não é a URGS muito boa, é uma URGS que foi detalhista demais, mas tem uma questão que foi legal. Falava assim, das letras A, B, C, D e E. A era só mercado externo, era só mercado interno, era só mão de obra escrava. É aquela questão, ela quis trabalhar com um aluno e aluna que só estuda essa coisa básica aqui.
vergonha de perguntar que merda é o lema. Vamos lá, você pode lembrar, tá bonito. Latifúndio, escravidão, monocultura e exportação. Eram pilares da colonização portuguesa latifúndio, escravidão, monocultura e exportação? Sim, eram pilares. Ok. Repetindo mais uma vez, latifúndio, escravidão, monocultura e exportação. Ok. Só que, cuidado numa questão da Universidade Federal, de fazer relativizações. São pilares, mas tu não pode lidar com isso aqui sendo 100%. O latifúndio, tá tudo bem, tá? Fora a questão dos imigrantes italianos e alemães durante o segundo reinado, mas eu daria para falar com você quando ele for revisar o Brasil Império, tá? O L até podemos deixar. Esse podemos deixar sem relativização, tá? É latifúndio, é grande propriedade, desde as capitanias hereditárias, desde as sesmarias, tá? Agora, no escravidão, no monocultura e no exportação, você faça aí uma... Tô vendo só se quem tá em casa tá vendo, tá vendo? No escravidão, no monocultura e na exportação, bota ali um asterisco. Um asterisco, como dizia uma colega minha, Joyce. Falei da Joyce, né? Não importa. Então vamos lá. Escravidão, monocultura e exportação. Na escravidão, o que é o asterisco, bonitos? Havia alguma mão de obra livre. Havia mão de obra livre durante o Brasil colônia. Pouca, mas havia. Claro, a maior parte dos trabalhadores era de escravizados, seja durante o ciclo do açúcar, seja durante o ciclo do ouro. Mas, e aquela questão que foi bem legal no antepenúltimo, apesar daquela prova ter sido muito ruim, né? Mas se tinha isso aí, cuidado, não foi só trabalho escravo, não foi só isso. Tinha alguma mão de obra, por exemplo, lá o feitor, o capitão do mato, trabalhador livre. Então, havia algum. Monocultura, cuidado, não foi só açúcar no século XVI e XVII. Não foi só extração de ouro no século XVIII. Ou mesmo lá no Império, lá no Brasil Império, vai continuar isso aqui. Lá no Brasil Império não foi só café. Por sinal, na última URGS veio essa questão legal, né? Nas capitanias hereditárias, a produção de café. Não. Então, aqui, por isso, não tinha só um grande produto. Vamos dar exemplos, tá? O que tu vai ver durante a colônia, que não vai ser só monocultura de açúcar, por exemplo? Pecuária. Como é que os portugueses avançaram o Tratado de Tordesilhas e chegaram na região da Amazônia? Drogas do sertão, pecuária, drogas do sertão. Então não era só açúcar, só ouro, embora o ouro é extraído, né? E não era só café lá no Império, tá? Cuidado. Tudo bem, o Império é depois do Brasil colônia, mas vou fazer aqui a consideração. E não era só para abastecer o mercado externo, tá? Alguma coisa ficava no Brasil colônia. Lembrando disso aqui, ó. Nem tudo era para fora. Portugal não conseguia controlar tudo. Então, nem tudo era para abastecer o mercado externo. Alguma coisa ficava aqui no Brasil colônia. Para ser bom para todas as classes sociais? Claro que não, né? Para a elite aqui na colônia. Então, pela última vez, por isso, eram pilares, como ele, eram pilares. Mas não era só trabalho escravo, tinha pouca coisa de trabalho livre, não era só monocultura, tinha algumas economias secundárias, como se diz, e não era só para mandar para fora. Alguma coisa no mercado interno ficava. Cuidado, a URGS é a URGS, né? Então, atenção para isso aqui. Agora vamos lá, dou-me alguns pilares bonitos, um pouco mais, pilares não, e algumas coisas de colônia mais tradicionais de colégio. Vamos ver, bom, vamos lá, como sempre, né? O pouco pode cair, vamos botar que é o período pré-colonial. Vamos lá, Gabizinho disse que eu tinha que dar todo o Brasil colônia. Perdi para ele. Sim. Mas, vamos lá, vamos avançar. Pré-colônia, o período pré-colonial, que vai de 1530, o que vai da viagem de Pedro Álvares Cabral até a viagem de Martim Afonso de Souza. 1500 Pedro Álvares Cabral, 1530 Martim Afonso de Souza. Você tem que saber esses nomes, tá? Fernando, então, o período pré-colonial, nos primeiros 15 anos, o que isso poderia trazer? É que não tem muito o que inventar, senhores. Por que não tem muito o que inventar? Porque falta fonte histórica para nós. Falta fonte histórica. Qual é a diferença de um historiador para um escritor de literatura? Eu não posso criar nada. Não dá. Tem historiador que cria, né?
Tem canal aí, que tá fazendo até agora propaganda com donos da bola, RS. Eu vi eles fazendo propaganda. Não vou dar propaganda para eles, né? O canal que diz que é de história, fazendo propaganda. Então, assim, lá pode inventar, mas aqui não, tá? Período pré-colonial, senhores, olha só, tu vai colocar, primeira coisa importante, né? É pau-brasil, é extração de pau-brasil, tá? Cuidado com, seria uma questão marota, como diria a nossa avó, né? Marota. Que ia falar, qual é a primeira economia forjada por Portugal no Brasil colônia? Não é o pau-brasil, né? Porque o pau-brasil só foi extraído nesses primeiros 30 anos, no chamado período pré-colonial. Qual é a primeira economia produzida por Portugal aqui? A cana-de-açúcar, né? Posso ver aqui dizer. Pau-brasil era só extraído, só tinha extração de pau-brasil. Litoral, né? Vou deixar bem claro. A colonização portuguesa, ela começa no litoral, seja no período pré-colonial, seja na época do açúcar, no período colonial. O que vai interiorizar a metrópole? O ouro. O ouro vai interiorizar a metrópole. Mas antes, Portugal começa no litoral, nordeste, basicamente. E além disso, algo básico, né, aqui no curso de revisão, é a questão que não era escravidão, era escambo. O escambo era a prática para te convencer o ameríndio, o indígena, os tupinambás, os tapuias, ou de quem fosse, de pegar o pau-brasil para o branco português. Tá? Me lembrei agora de um vídeo que acho que é do Porchat, daquele Porta dos Fundos, que ele faz uma paródia sobre esse escambo e a sacanagem dos portugueses aqui. Tá? Mas a questão é o quê? É difícil aparecer na prova, tá? Repito, tá? É porque falta fonte histórica. Faltam fontes históricas. Por exemplo, por que pouca cai na Grécia período pré-homérico? Lá, antes ainda da Ilíada e da Odisseia. Porque falta fonte histórica. Por que quase não cai a monarquia na Roma Antiga? Porque falta fonte histórica. Tá? Aí vamos lá, vamos ao que mais nos interessa. Vamos então para o açúcar e vamos para o ouro. E depois eu quero fazer uma coisinha, outra coisinha geral, antes de eu passar para o Davisito semana que vem. Tá? Aí deve ver contigo daí as revoltas e já falar de Dom João VI na próxima quarta-feira, quando ele voltar com você. Bonitos, vamos lá, olha só. Vamos botar aqui então o açúcar. Fernando, é ciclo ou não é ciclo? Por que alguns não gostam da palavra ciclo? É porque ciclo pode dar uma ideia, senhores, que começou e acabou. Não, né? Até hoje tem cana-de-açúcar no Brasil, né? O ciclo do ouro. Acabou. Tem Serra Pelada. A Sofia Charlotte, o Juliano Casarré, aquele filme. Então ainda tem ouro e açúcar, tá? Mas não se usa essa palavra para facilitar, que foi o auge. Então o auge, o clímax, o orgasmo da produção é nos séculos 16 e 17. Ciclo do açúcar durante o Brasil colônia. Fernando, de ciclo do açúcar durante o Brasil colônia, o que eu tenho que saber? Um monte de coisa. Primeira coisa, por que açúcar não é trigo? Por que açúcar não é feijão? Por que açúcar não é plantação de alface? Por que açúcar, né? Então, um basicão. É 8,55, né? 8,55. Vamos lá. Basicão, aqui cai em provas, tá? Fique claro. Nada de perda de tempo aqui. Então, why? Por que açúcar e não qualquer outra coisa? 3 grandes explicações, senhores, os portugueses. Aí lembra que falou no caderno antes, contexto. Botou Império Ultramarino Português. No Império Ultramarino Português, Portugal já tinha isso aqui em partes do seu Império Ultramarino. Ou seja, Portugal já conhecia a técnica. A metrópole, o colonizador filho da mãe, ele já conhecia a técnica para a plantação de cana-de-açúcar. Então, já conhecia a técnica. A metrópole, o colonizador, Portugal. Vou torcer para Portugal na Copa do Mundo? Nem caçar. Tá? Já conhecia a técnica. Além disso, senhores, também vai ser um motivo. Essa parte aqui do Império Ultramarino também era boa. Essa parte brasileira, esse solo nordestino aqui do Brasil, era um solo propício, né, para açúcar. Então, os portugueses encontraram, a partir de 1530, a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, um solo propício para essa questão de cana-de-açúcar. E, além disso, óbvio, era um produto
bota aqui um cifrão, ó, era um produto caro na Europa, né? Era um produto suficientemente caro na Europa para valer a pena produzir numa colônia que Portugal tinha. Então, Portugal iria ganhar dinheiro nesse negócio. Ajuda, tá? Mas tem que ir mais, tem que ir mais. Só isso aqui não. Vamos avançar. Fernando, que tipo de açúcar que Portugal produzia aqui na sua possessão americana, o Brasil? Açúcar mascavo. Mas qual açúcar já era mais requisitado na Europa? O refinado. Quem é que refinava? Não era Portugal. Lembre-se que a Holanda, lembre-se que havia uma parceria, tá? De Portugal, havia uma parceria com Netherlands, Países Baixos, com a Holanda. Para quê? Para o refino do açúcar, e para transporte. Eles eram ótimos navegadores, comerciantes marítimos, os holandeses, tá? Ah, tipo os fenícios lá na Antiguidade Oriental, tá? Não exagera. Mas eles eram ótimos comerciantes marítimos, os holandeses de transporte, tá? Aí, atenção. Essa parceria vai até quando? Não dura muito, né? Isso aqui só vai até 1580. Tá? Ou seja, até ali o último quartel, os últimos 25 anos, né? Até 1580. Por que 1580? Porque 1580 tem a União Ibérica. E na União Ibérica, Portugal não era Portugal. Na União Ibérica, pós 1580, o que é Portugal? É Espanha. E o que a Espanha vai dizer para a Holanda? Não, a Holanda, aqui no Brasil, colônia não. O que a Holanda vai fazer? For por mal, e invade. Bahia e Pernambuco, por exemplo. Tá? Então, essa parceria é a parceria de menos de um século. Mas ela existiu. Porque em 1580 havia a tal que pediu, né? A União Ibérica, o Filipe II, aquele papo, e aí a Holanda teve que sair daqui. Ela vai voltar? Vai. Mas ela vai voltar invadindo. E olha que sacanagem, né? Tu vê só, né? Como a Espanha ferrou o negócio. E depois, quando acabar a União Ibérica e Portugal voltar a ser Portugal, não vai ter mais essa parceria. Nunca mais. Eles vão ser inimigos, né? Então, a Espanha só entrou aqui no meio para ferrar, né, a parceria bonitinha deles. Então, mas cuidar disso aqui, então, que foi algo que não durou o tempo todo, tá? Essa parceria vai entrar aqui em choque no contexto da chamada União Ibérica. União só no pleonasmo, não, no eufemismo. Na verdade, foi um domínio espanhol sobre Portugal. Mas, Gleves, não esquece da expressão, tu vê muito lá em sociologia, agora na prova da URGS não tem uma prova chamada sociologia, não tem, né, de sociologia. Mas a prova da URGS já citou em questão dela, na época das 25 questões, Gilberto Freire. Tá? Mas, eu sempre dou esse aviso, tá? Agora, também, no Enem também, mas na URGS, atenção para aulas de literatura. Atenção para literatura. Tu vê lá em literatura o Padre Antônio Vieira, o Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Na colônia, aqui. Padre Antônio Vieira tem uma grande frase falada durante esse contexto aqui. O tal do Padre Antônio Vieira viveu nessa época aqui, séculos 16 e 17. Aí ele falava muito da questão do sofrimento dos escravizados no canavial, lá no engenho. Né? Vocês sois engenho. Né? O sofrimento de Cristo como sendo o sofrimento dos escravizados. Atenção para a aula de literatura. Tá? Tu vai ver lá José de Alencar, Brasil Império. Tu vai ver lá Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, Brasil Império, Brasil República. Atenção para a literatura, pode aparecer na aula de história também. Mas uma expressão que, por exemplo, na sociologia se usa muito é a tal da sociedade de engenho. Falou em sociedade de engenho, quando é que é o início desse troço? O início desse troço é aqui durante o açúcar e também é o início do tal do patriarcalismo. Patriarcalismo como uma herança portuguesa que vai ficar, né, por muito tempo. Então, falou em sociedade de engenho, não é no ouro. É aqui, já é no açúcar. Já é no século XVI. Já é nos 1500 e alguma coisa. A tal sociedade de engenho ou a sociedade patriarcal. Deixa eu falar
Eu ia falar um negocinho sobre Sérgio Buarque de Holanda. Sim, tem a ver com o Chico Buarque, né? Mas deixa o Raízes do Brasil pra lá. Bonito, é legal. Senhores, vamos avançar, tá? Que o Davicito disse que eu tenho que ver todo o Brasil colônia. Vamos lá. Olha só, vamos ver agora, então, vamos para o ciclo do ouro. Vamos lá, vamos para o ouro. Tá, só dar uma coisinha. Vamos lá. Aí depois deu, né? Eu vou fazer um pouco mais calmo. Olha só. Também não esquece, tá? Vou dar aqui algo mais tranquilinho. Que quando tu fala do açúcar, nessa época aqui, tu tinha uma colonização mais agrária, tá? Era uma colonização mais rural. Uma colonização mais rural e mais litorânea. Porque depois, quando a gente for lá para o ouro, vai ser uma colonização mais urbana e mais interior, as Minas Gerais. Tá? Então, essa é a grande comparação. Compara a época do ciclo do açúcar com a época do ciclo do ouro. No ciclo do açúcar, sociedade mais rural. O engenho, a sociedade de engenho. O senhor lá de açúcar e de escravos. E uma cidade mais litorânea. Litoral da Bahia, litoral de Pernambuco, do Nordeste. Por quê? Porque lá o solo era propício. Tá? Então, vamos para, bonitos bonitas, a economia mineradora, ou termos para facilitar a nossa conversa, ciclo do ouro. E a prata? Prata é coisa da Espanha. Prata é a Espanha, no que hoje é Peru e Bolívia, na época era Império Inca, ou no que hoje é o México, os aztecas. Ontem eu descobri que o goleiro que pegou o pênalti do México namorou a Dulce Maria do RBD. Não sabia disso. Coisa importante, né? O goleiro que pegou lá o pênalti no CT, o Choa, ele namorou uma estrela do RBD. Vamos lá. Círculo do ouro. Senhores, quem é que descobre o ouro? Esse aqui era o grande sonho de Portugal, né? Portugal tinha uma inveja da Espanha. Porque a Espanha botou o pé na sua parte da América e a Espanha já achou o metal precioso. No caso, prata, onde era o Império Azteca, onde era o Império Inca. Portugal não deu essa sorte. Portugal vai demorar 2-3 séculos, praticamente. O século XVIII é o grande século de economia mineradora no Brasil. Todavia, a descoberta foi no final do século XVII. Foi no final dos 1600 e alguma coisa. A descoberta foi no final do 17. Uma prova da URGS dão umas 4 provas essa não sabia que era descoberta, foi no século. Então, final do 17. Por que isso é importante? Um pessoal que era, assim, se para nós aqui no nosso estado, um monte de coisa tem a ver com farrapos durante o período regencial, lá no Brasil Império, São Paulo tudo é bandeirantes, né? Quem descobre o ouro dessa época aqui são os bandeirantes, aqueles homens livres, mas pobres de São Vicente, era a região de São Vicente, hoje São Paulo, aqueles desbravadores de mato, embora também fossem, né, escravizadores de indígenas, fossem destruidores de quilombos, né? Tem que cuidar para não fazer uma visão só épica dos bandeirantes, como o estado de São Paulo às vezes quer fazer, né? Tu vai lá no Parque do Ibirapuera, né? Tem a Assembleia Legislativa de São Paulo, tem o Parque do Ibirapuera, onde a Suzane Richthofen conheceu o Daniel Gravinhos. Minha memória é muito louca, né? E aí, é porque é direito penal, né? Direito penal, o grande caso que a gente estuda é o caso da Suzane, né? De várias coisas, né? O julgamento e tal. Aí gasta muita coisa, vamos lá, olha só. Bandeirantes, olha só. Então, cuidado, não é só uma visão épica, tá? Porque esses caras também vão fazer a escravização de indígenas, a destruição de quilombos, o quilombo de Palmares. Bandeirantes, tá? Claro, então, o que as pessoas podem pedir nisso aqui? Tá, Fernando, isso aqui é uma coisa assim, meio muito antiga. Bandeirantes descobriram ouro. A prova é mais complexa. Assim, por que a prova é mais complexa? É porque nessa busca por ouro, o que eles vão dizer para o Tratado de Tordesilhas? Foda-se. Tratado de Tordesilhas. Eles vão avançar o Tratado de Tordesilhas a tempo. Tá? Então, eles vão contribuir, digamos assim, para avançar as linhas de Tordesilhas. Mas, senhores, bom, quando Portugal descobre
Quando os bandeirantes descobrem ouro, claro que Portugal não vai demorar para saber. Portugal não vai demorar para dominar o negócio. Tá? E aí, o que vai rolar? Quando Portugal começa a descobrir, Portugal cria 2 órgãos. Tá? 2 órgãos Portugal vai criar para fazer essa administração, essa extração e não ser roubada pelos colonos. É uma piada, né? Portugal ser roubada. Na roubando era ela, né? Mas que são os órgãos? Que você não pode botar esses órgãos lá no açúcar. Não é no açúcar. Esses órgãos são no ouro. Uma, a intendência das minas. Acho que é mais fácil de lembrar que tem a ver com o escudo do ouro, né? A intendência das minas. Tá ligado na novela Liberdade, Liberdade? Tinha lá o Matheus Solano, que era o malvado da história. Matheus Solano era o Félix era na Viver a Vida. Eu sou muito noveleiro. Olha só, ele era o intendente. Ele era o intendente. Que tinha o começo da sua trajetória na intendência das minas. Órgão português. Órgão português para controlar a extração de ouro. E vai ter um outro órgão, depois para cobrar muitos impostos, as casas de fundição. As casas de fundição, criadas por Portugal, também para controlar a extração de ouro. Portugal dividia a coisa em datas. Tem que saber que datas eram lotes para fazer a mineração. Acho que foi um dos livros mais chatos que eu li na minha vida, de Urques, quando eu fiz a história lá, que era A Devassa da Devassa. Que livro insuportável. Mas era um livro sobre a época da economia mineradora, sobre o século XVIII aqui. Que livro insuportável aquele, tá? Mas esse detalhe das datas. Agora, impostos cínicos. De que maneira Portugal fez? Porque assim, Portugal não podia chegar só assim, olha aqui. Não podia só pegar e roubar. Então, era uma coisa um pouco mais complexa no século XVIII. Então, tinha impostos que Portugal cobrava com o objetivo: drenar a riqueza para Lisboa, drenar a riqueza para o seu país. 3 grandes impostos para fins de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um RU maravilhoso, por sinal, né? Não que eu conheça outros RUs, né? Mas RUs é tudo bom, tá? Vamos lá. Um dos impostos era o 5º. Sim, aula de matemática. Não sei, é 20%. Então, o 5º, o 20% do ouro extraído para Portugal. Extraído da onde? De uma região, de toda uma cidade, de toda uma província? Não importa. Mas o 5º era o imposto cobrado. Tá? Além disso, o outro imposto era chamado 100 arrobas. As 100 arrobas anuais. Tá? Também cobrado por Portugal. Com um objetivo: tirar ouro daqui, mandar para Portugal. Fernando, sabe matemática? Não. Mais ou menos, senhores. Uma arroba seria 15 quilos. 100 arrobas, 1.500, né? 1.500. A gente pode falar de outra maneira, né? 1,5 tonelada, né? 1,5 tonelada. Então, não é só a Espanha que assaltou a América aqui, tá? Também assaltou bastante. Aí teve uma hora, senhores, que não tinha mais ouro. Era tanto imposto, era tanta drenagem, que não tinha mais ouro. Mas Portugal achava: não tem ouro, eu estou sendo enganada. Aí o que Portugal fez, que vai ter a ver com a Inconfidência Mineira, que o Davi vai falar para a gente na próxima aula, o pior imposto de todos: vai entrar na casa, vai pegar um dente de ouro, pegar uma corrente de ouro, vai abrir a barriga do escravizado, porque ele foi engolir o ouro que o patrão mandou, a derrama. Lembra? A Inconfidência Mineira, lá do Tiradentes, estava marcada para começar em um dos dias de cobrança da derrama. O problema é que teve um X9, né? A Inconfidência Mineira teve um delator, nunca aconteceu a Inconfidência Mineira. Mas a derrama era a cobrança forçada de impostos atrasados. Era o imposto mais odiado, Se lá no feudalismo, o pior de tudo era a corveia, que quando tu trabalhava nas terras do senhor feudal e a produção ficava só para o senhor feudal,
Lá no feudalismo, o pior título era a corveia. Depois as banalidades. Essa corveia. Aqui, no ouro, no Brasil Colônia, é essa porra dessa derrama aqui. A cobrança forçada de impostos atrasados. A cobrança forçada de impostos atrasados. Tá? Atenção para isso. Fernando, roubou, fez o quê? Não vou falar. Não, olha só. O que Portugal vai fazer? Portugal, senhores, nessa idade moderna, aqui indo para a idade contemporânea, Portugal praticamente não produzia um parafuso. Tá? Não produzia. Pouca manufatura e maquinofatura nem pensada, não tinha recurso industrial ainda. Então, Portugal, que não produzia nenhum parafuso de manufatura, tá? De quem é que Portugal vai comprar muito de vizinho europeu? O 6-2 do Irã, na Inglaterra. Aí vamos lá, atenção nessa conversa aqui, tá? Portugal e Inglaterra tinham um acordo comercial e que esse acordo comercial vai acabar desagando na história brasileira, daqui, da colônia, do ciclo do ouro, da economia mineradora. Atenção, o tal do Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, tá? Vou botar o nome que aparece mais em provas, tá? O Tratado de Panos e Vinhos. O Tratado de Methuen com trema. Tratado de Panos e Vinhos. Ah, escreve Methuen. Escreve, meu amor. O A tremendo. Methuen. Vamos usar aí, tio. Methuen. Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Methuen. O que era isso aqui? Primeiro, isso aqui era algo lá da Europa. Era algo lá dos portugueses, dos europeus filhas da mãe. Isso aqui era uma conversa de acordo comercial, bonitas, entre Portugal e Inglaterra. Tá? Então, esse era esse tratado. Era feito entre Portugal e Inglaterra. O que quer dizer isso aqui? Portugal mandava vinhos para a Inglaterra, a Inglaterra mandava tecidos, panos, pelo apelido. Tá? A Inglaterra mandava tecidos de manufatura, porque não tinha aqui a revolução industrial ainda. Mandava tecido para Portugal. Aí é aquele papo. Por mais alcoólicos que nós sejamos, vinho não paga tecido. Né? Portugal ficava devendo. É só juntar o título técnico na cabeça. Com que Portugal pagava a porra do que ficava devendo? O ouro que extraía esse imposto aqui. Então, o ouro brasileiro vai ajudar a fomentar, como diria Karl Marx, a acumulação primitiva de capitais na Inglaterra? Vai. A Inglaterra vai ter parte da sua revolução industrial financiada pelo ouro tirado do Brasil colônia durante o século XVIII? Vai. Isso é uma famosa ditado na época aqui, tá? A comida era o ouro, a boca era o Brasil, o esôfago era Portugal, mas o estômago era a Inglaterra. Tá? Então, grande parte do ouro brasileiro, por linhas tortas ou por acordos comerciais de Portugal, foram parar na Inglaterra. Essa é uma pergunta dos alunos, né? Por que Portugal e Espanha, que assaltaram a América, não se tornaram os países europeus mais desenvolvidos, né? Aqui é uma das explicações, então. Até porque a Inglaterra também tinha acordos parecidos assim, que a médio e longo prazo eram mais benéficos para ela. Ela deu um jeito de pegar o ouro português e a prata, português não, é brasileiro, né? E a prata espanhola. Espanhola não, né? Dos astecas e dos incas. Muito bem, senhores. No geral está, aí só botar uma outra coisinha, né? Aqui foi uma colonização mais urbana, tá? Aqui no caso do ciclo do ouro, foi uma colonização mais urbana. Vila Rica, atual Ouro Preto, belo carnaval lá em Minas Gerais, tá? Colonização mais urbana e mais interiorana. Interior às Minas Gerais. Aí uma OBS, não vou dar OBS não, só botar aqui na flechinha mesmo. Atenção que no ciclo do ouro muda a capital, né? Mudança da capital, da colônia, né? Não era bem uma capital, era a capital entre aspas. Tá?
capital era Lisboa, né? Era parte do Império Ultramarino Português. Mas a capital muda. Durante o açúcar, era mais fácil Portugal tirar a cana ou a Holanda ajudar no transporte. Na época que a Holanda era parceira, era mais fácil tirar para o Salvador. Salvador era no ciclo do açúcar. Aqui mudou. Aqui passou a ser o porto do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vira a capital, bonitos e bonitas, aqui nesta época de ciclo do açúcar. Perdão, de ciclo do ouro, tá? Estou ouvindo a voz do nosso farmacêutico simpático, já está ali, tá? Já vou sair. Mas eu quero falar uma última coisinha, tá? Que é só a questão política da colônia. Eu vou vencer isso aqui, que daí o Davi já entra com vocês em revoltas do Brasil colônia, e aí ele se encaminha para falar para vocês de vínculo da família real, período joanino, porque ele quer dar mais ênfase para vocês, tá certo? Em Brasil República, né? Brasil República. Vamos lá, olha só. Uma última coisinha, última, eu encerro. Depois eu volto no geral, tá? Olha só. Em termos de política, tá? O que vai ser a administração portuguesa nessa parte da América dela pelo Tratado de Tordesilhas? Bom, tratados de Madrid, mas ele fala para vocês. Senhores, olha só, da política, não esquece das duas grandes, vou apagar isso para não ficar muito louco. Tem duas grandes formas que Portugal vai usar, duas grandes formas. Uma que vai ser uma maneira descentralizada e outra vai ser centralizada. Uma, Portugal pensou, dá para botar na mão de nobre, pequena nobreza. Tá? Dois formatos. Quais foram os dois formatos que Portugal vai usar para tentar administrar melhor a sua colônia? A descentralizada, a forma descentralizada, vai ser as famosas capitanias hereditárias, né? Aqueles lotes na horizontal. As capitanias hereditárias, eram porra lá no colégio. Isso aqui era, então, uma forma de descentralização. Tá? Portugal achou que daria para não estar aqui diretamente com os seus, digamos, funcionários públicos, por maneira de descentralização. Não deu muito certo, né? Embora tenha uma visão histórica mais recente que diz, as capitanias começaram no processo, né? Por exemplo, os latifúndios já começaram aqui. Até eu vou ter essa expressão, tá, senhoras? No início, os latifúndios, eles vinham de doação de terras do capitão donatário para alguns nobres amiguinhos. Isso bem esse nome, o aluno pensa, onde é que essa merda fica? Fica na África, fica na Ásia, fica na Europa, fica na América, fica na Oceania. Atenção para a expressão sesmarias, tá? Os lotes de terra doados e que vão se transformar em latifúndios, no início tinha o nome de sesmarias, a doação de sesmarias. Por isso que qualquer debate de reforma agrária certo no Brasil, né? Nosso país é um país feio em cima de sesmarias, doação para amiguinhos de nobreza. Aqui começaram os latifúndios brasileiros. Os latifúndios começaram nas sesmarias. E para terminar, começou no início. Mas Portugal achou que ainda não conseguia controlar tão bem sua colônia, embora nunca vai conseguir controlar tão bem, né? Lembra aqui no início da aula, havia um certo grau de autonomia? Pois Portugal agora começa o governo geral. O governo geral, que no início vai ter a capital em Salvador, depois a capital, como já vimos ali, vai mudar para o Rio de Janeiro. Governo geral, uma centralização administrativa, governo geral, uma centralização política. Não me falem em vice-reinados, tá? Vice-reinado é coisa da América espanhola. Tá? Vice-reinado é termo de América espanhola. Aqui é capitanias hereditárias, ou é governo geral, ou é Dom João VI, tá? Deve vir depois do Dom João VI, o Dom João ele acaba com esse negócio do governo geral e vai mudar lá em 1808. Por isso, atenção, isso aqui, tá?
15 questões, mas não quer dizer que os conteúdos diminuíram, tá? Falta um minutinho, tá? Não vou entrar nas revoltas, senão vai demorar. Descansei um pouquinho, nos vemos depois do intervalo. Para, por favor. Brasil colônia, mas no geral por quê? Porque a ramificação partia da capital, ou Salvador ou Rio de Janeiro. É por isso. Tá? Então partia dali dali que se irradiava o poder de Portugal. Tá? Valeu por isso. Já voltamos. Renovar as canetas. Renovar. Mesmo. Queridos, então, vamos lá, bom dia mais uma vez, né? Nem tudo é Copa do Mundo, né? Tipo, lá é Copa do Mundo e da aula, né? Vamos trabalhar um pouco. Queridos, vamos lá então para a nossa sala geral agora. Fernando, o que nós vamos se encontrar agora? Como vai ser? 7 quartas-feiras, tá, queridos? 7 semanas, só excedendo a semana do dia 25 ao dia 31, o Natal e o Ano Novo. Vamos fazer um simulado. Então, hoje, começando a nossa história geral, 7 semanas de história geral, que nós vamos fazer o quê? Uma semana hoje, Idade Antiga, outra, Idade Média, 2, Idade Moderna, 3, Idade Contemporânea. Tá 7, né? Tá 7. Claro que não só a Europa. Falaremos casos da América, falaremos da África, falaremos de casos da Ásia, não só o neocolonialismo e imperialismo pré-Primeira Guerra Mundial, tá? Mas só para te orientar, então, essa nossa organização, a história geral é com esse que vos fala. Da visita e volta em Brasil semana que vem, primeiro período, quarta-feira, tá? Assim esperamos. Por isso, então, essa história geral vai ser assim, então. Uma Idade Antiga, uma média, 2 moderna, 3 aulas de idade contemporânea, para a gente se preparar para o dia 14 de janeiro, 15 questões de história do Brasil. Geral, metade praticamente, vamos ver como é que a URGS vai se comportar, que ainda para nós é um aprendizado, né? Porque a URGS tem uma edição de 15 questões. Deve continuar fazendo assim mais tempo. Deixa eu ver onde eu estou aqui, meu braço está aqui. Eu tenho que deixar para cá, né? Senão depois o pessoal de casa não vai ver o meio, tá tão bonitinho. Por isso, olha só, você então, vamos para a nossa Idade Antiga. Fernando, e a pré-história? Olha, doutores, pré-história, quando era 25 questões, entre 2007 até 2019, não caía pré-história desde 2008. Vestibular que eu fiz, tá? E nunca mais caiu com 25 questões. Com 15 questões, praticamente impossível, tá? Então, vamos deixar para a história um pouco de canto e vamos nos concentrar na Idade Antiga, seja a Antiguidade Oriental, que caiu no ano passado, vai ser, né? Que caiu em 2022.
Óbvio, pode se repetir agora de novo. E vamos dar hoje também atenção, óbvio, para a Grécia e Roma, e dentro da Grécia a Macedônia. Por isso, aqui só vamos entender mais ou menos, né? Mais ou menos o fim da pré-história em 3500 AC, tradicionalmente falando em versão da escrita. Então, 3500 a.C., fim da pré-história, início da Idade Antiga, e vai passar o zero, vai até 476 DC. Isso aqui é claro que não cai na alternativa, tá? Só para vocês localizarem. Aí vamos fazer os dois grandes blocos. Falou em Idade Antiga, questão número 1 da prova. Que delícia, né? Agora é uma prova em ordem cronológica. Essa é uma grande vantagem, né? Porque lá na questão número 1, doutores, que agora tudo, né? As coisas estão mudando. Vamos lá. A questão número 1, é impossível uma alternativa certa estar falando em absolutismo e mercantilismo. Por quê? Porque absolutismo e mercantilismo é uma coisa da Idade Moderna. A questão número 1 vai ser a Idade Antiga. No máximo, Idade Média. Tá? Então, ajuda você a entender que a URGS é a prova em ordem cronológica. Óbvio que pode vir uma questão, mas lá, a questão número 4, sobre a história de monarquias, podemos afirmar tal coisa, que aí vai perpassar várias épocas históricas. Mas tem um tronco linear, tem um tronco cronológico, que vai começar na Idade Antiga e vai haver atualidades. Professor Demetrios, o pós-Guerra Fria, o pós-União Soviética. Doutores, vamos lá para os dois grandes blocos de Idade Antiga nesse nosso revisão. Primeiro bloco, a Antiguidade Oriental, ou seja, fora da Europa. Basicamente, o Nordeste da África e o Oriente Médio. Falou em Antiguidade Oriental, basicamente, o Nordeste, Norte da África e o Oriente Médio. Caiu na última URGS. Pode vir de novo? Pode. Dificilmente vai ser agora uma questão só para a Antiguidade Oriental. Não foi a questão número 1 do vestibular 2022, tá? Mas é óbvio que pode aparecer de novo. Aqui, doutores, é interessante. A gente sempre falava, sempre ficou na cabeça de pensar Mesopotâmia, Egito, fenícios, hebreus e persas. Um quinteto. Mas não dá mais. Isso é bom, né? As provas nos forçam a gente também a avançar em coisas que eu volto a dizer, se vê na academia, se vê na faculdade, e aos poucos provas de ensino médio começam a botar, nós temos que trabalhar. Tipo no primeiro período, disse para ti, a ideia é que hoje as colônias, no caso portugueses, tinham certa autonomia. Está aparecendo nas provas, não é mais só coisa de faculdade. O negócio que a gente só via em faculdade eram os reinos ao sul do Egito, de reinos de impérios ao sul, o que hoje é o Sudão. Então, vamos botar aqui os clássicos, mas logo depois de Egito, vou trabalhar contigo com um povo a mais importante, que está aparecendo nos últimos 5 anos, né? Porque teve a pandemia, mas nas últimas 5 edições da URGS, já apareceu 2 vezes esse povo, tá? Então ele pode aparecer de novo. Então, vamos começar pelo tradicional, tá? A Mesopotâmia. A Mesopotâmia, o início ali em 3500 a.C., na Mesopotâmia, bonito, para a URGS, ela vai querer, tá? Ela pode aparecer para ti subdivisões da Mesopotâmia. Ah, quem é que morava na Mesopotâmia? Mesopotâmicos. Maravilhoso. Sim, Mesopotâmicos, não é o suficiente, tá? Ah, que tem que saber subdivisão. Na Mesopotâmia tem que saber subdivisão. Que a Mesopotâmia era mais uma região entre rios. Pelo menos saber a subdivisão dos sumérios, o povo sumério ou os sumérios na Mesopotâmia, os amoritas, o povo amoritas na região da Mesopotâmia e o povo dos assírios na região da Mesopotâmia. Pelo menos essas 3 subdivisões na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Tu não falou que era Sudão? Não, Sudão é o povo, depois nós vamos ver, vai ser o número 3. Dos sumérios, bonitos. Bom, aqui que teria a conversa do o mais ou menos 3500 AC. Uai, porque eles, os sumérios, têm um grenal com os egípcios, tá? Tem um fla-flu com os egípcios. Quem criou primeiro a escrita em imagens pictográfica, ainda assim entende que é os sumérios, e essa escrita em imagens, por ser feita com um material chamado de cunha, aí vem a escrita cuneiforme.
Então, os sumérios, muito marcantes pela escrita cuneiforme. Então, se aparecer uma alternativa lá, A, B, C, D e E, ou 1, 2 e 3 dizendo, porque os sumérios desconheciam a escrita. Falso, eles que criaram. Povos da Antiguidade Oriental desconheciam a escrita, apenas criada na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Falso, já tinha escrita na Antiguidade Oriental. Tanto é que por isso que se diz que passa a pré-história. Senhores, os Amoritas, pode aparecer Amoritas ou pode aparecer Primeiro Império Babilônico. Se aparecer Amoritas ou se aparecer Primeiro Império Babilônico, é a mesma coisa, tá? Por quê? Eu falei que era a cidade sede dos Amoritas, a Babilônia. A Babilônia, que nojo desse nome, Babilônia. A Babilônia, senhores, é nojo. A Babilônia foi muito famosa pelo Código de Hammurabi. Tá? O tal do Hammurabi foi rei na Babilônia. Tá? E esse aqui, só um cuidado, tá? Que não era só um código penal, ele não era só um código de leis penais, tá? Eu vou usar um termo jurídico, tipificar, mas não é só assim escrever conduta e botar pena, não é só isso, tá? Ele tinha outras coisas, mas até o momento, né, o primeiro código de leis que se tem notícia. Até o momento, o primeiro código de leis que se tem notícia é o Código de Hammurabi. Para a prova da URGS, não importa saber lei de talião, porque qualquer um sabe isso, tá? A URGS não vai botar a lei de talião, a URGS não vai botar olho por olho, dente por dente. Ela vai querer que você saiba que estava na Mesopotâmia, que era dos Amoritas, que não era só um código penal. Quem era o tal do Hammurabi? Era o rei da Babilônia, tá? Lei de talião esquece, tá? Não vai ler isso na URGS, tá? Isso aí qualquer um sabe, tá? Deveria saber. Código de Hammurabi. Os assírios, aqui a URGS ela é camarada, tá? Sempre quando vem aqui dos assírios, aí ela deixa... aqui também não pode forçar em todas, tá? Que tu lembra deles, violência, tá? Aí a URGS sempre vai falar assim, ou vai falar que é violência, ou vai dizer que era um povo pacífico, para te riscar a alternativa. Porque eles eram marcados como os povos violentos, a violência em batalhas, a violência contra prisioneiros que eles faziam, tá? Então, no caso dos assírios, a URGS é mais camarada, os sumérios também. No Código de Hammurabi, que não vai vir o olho por olho, dente por dente, tá? Dificilmente. Seria uma coisa muito, muito básica. Então, guarda que é mesmo ponto bonitos essas três subdivisões. Aí vamos para o Egito, vamos para o número 2, vamos para o Egito clássico, o Egito faraônico, tá? Tem que saber que eram três subdivisões, o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império. Tá? Tu tem que manjar da URGS aqui é o seguinte, tá? Primeira coisa, o Egito clássico faraônico de Antiguidade Oriental, senhores, ele foi em 98% do tempo politeísta. Era politeísta. Mas teve um curto período de tempo de uma experiência, só para encher o saco, né? Só para foder o vestibulando lá na prova. Teve uma curta experiência monoteísta. Ele teve uma reforma. O Egito vai passar numa época por uma reforma religiosa. Um faraó chamado de Amenófis. Quero escrever. É como se fala, Amenófis, tá? O faraó Amenófis vai fazer uma reforma religiosa em direção ao monoteísmo. Então, se aparecer numa prova assim, tá? Em toda a sua integralidade, o Egito foi politeísta. Falso. Porque é do risco alternativo ou do risco assertivo a 1, 2 ou 3. Ou se for V ou F, porque a URGS tem esse layout, né? O Enem não tem, mas a URGS tem V ou F. Se for de marcar parênteses, bota falso. Porque em um pouco momento, em um curto período de tempo que seja, o Egito sim foi monoteísta. Não vai durar 20 anos, tá? Depois vai vir um moleque chamado Tutankhamon, que ficou famoso quando descobriram a múmia dele. Tutankhamon vai voltar com o politeísmo. Isso que é um cu da galinha para vestibulares, tá? Num curto período de tempo, o Egito faraônico foi monoteísta. Mas foi efêmero, curto, rápido, tá? E aí avança, vamos lá. Além disso, senhores, não esquece que o Egito foi conquistado por vários povos. Ele foi um moribundo que demora para morrer. Ele demorou para morrer muito tempo. Tá? É tipo o Império Bizantino lá na Idade Média. Tá? O Egito, ele demorou para cair mesmo. Tá? Ele foi conquistado por persas. Ele foi conquistado por macedônios. Tem uma cidade no Egito que é Alexandria. O faraó de Alexandria, que era de Alexandre Magno da Macedônia. Tá?
depois foi conquistado por romanos. Só que sabe qual foi a última dinastia, tá? A última dinastia no Egito, para uma prova da URGS, poderia apertar nesse sentido, tá? A última dinastia, para quem viu lá o Chapolin, né? O Chapolin era cultura também, né? Da Cleópatra. Cleópatra estava aos 49 do segundo tempo no Egito. Cleópatra, a figura dela é quando estava acabando o Egito, numa última conquista, quando foi conquistado pelos romanos. Isso aqui foi num Enem, numa URGS, pré-2012, tá? Pré-2012, poderia voltar de novo, que é a dinastia Ptolomaica. A dinastia Ptolomaica, que era a dinastia da Cleópatra, tá? Depois os romanos conquistam e acabou. Tá? Os romanos é o que dá o tiro de misericórdia. Então a dinastia Ptolomaica vai ser a última dessa dinastia, que era a Cleópatra. Cleópatra teve envolvimento com romanos, né? Marco Antônio, Júlio César, mais famoso com Júlio César, mas com Marco Antônio também. Tá? Então aqui é a última. Depois acabou o Egito dominado pelos romanos, depois vai ser dominado por vários povos. Tá? Aí vamos lá. No passado, ainda recente, a gente já ia para fenícios. Não. A URGS está, então, de fato, querendo entrar nessa pegada mais, que era mais de academia, mais de faculdade. Vamos falar. Importante, é legal também a gente trazer novos povos, tá? Reino Negro, embaixo do Egito, importante império no sul do Egito, o Reino Kush, que pode aparecer Reino Kush, ou pode aparecer numa prova povo da Núbia. Se aparecer Reino Kush, ou se aparecer povos da Núbia, é a mesma coisa, porque Núbia era uma região, hoje é o Sudão, que é no sul do Egito. Tá? Tu pode pensar no Império Egípcio, tá? Mais ou menos onde hoje é o país chamado Egito, tá? Mais ou menos. Aí tu pensa, sul do atual Egito era a região da Núbia. Hoje, se for lá no mapa, vai dar Sudão, tá? Mas na época era Núbia. Então, ou o reino da Núbia ou o reino de Cush. Reino Cush ou reino que tanto faz, tá? Reino de Cush ou reino Cush. Daqui tem que manjar o seguinte, tá bom? Várias coisas interessantes, tá? Para fins de URGS, da Universidade Federal, dia 14 de janeiro, lá bem bonito, um calorão desgraçado, tá? Questão de pirâmides, tá? Pirâmides não se encontrou apenas no Egito Clássico, ali no alto e no baixo Rio Nilo. Tu tinha na região do atual Sudão também, o atual Sudão, que no passado era o povo da Núbia. Então, havia aqui pirâmides também. Nesse lugar do reino Kush, ou do reino da Núbia, da região Núbia, também havia pirâmides, como a gente conhece lá da Kelps, Kefren e Querinos, tá? Lá no Egito Antigo. Então, atenção para o reino negro de Kush, importante, e que vai lá, até por sinal, ele chega a conquistar o Egito, tá? Tanto é que tem uma dinastia que é de faraós negros no Egito. Porque vai ter um momento na história que o reino Kush conquistou o Egito, tá? Então teve, não o tempo todo, tá? Mas teve uma época de conquista do Egito. Tá? Conquista do Egito. De invasão e vitória, isso eu quero dizer, tá? De invasão e vitória lá no Egito mais clássico, tá? Mesopotâmia, Egito e Reino Kush. Só lembrar uma coisinha, volta agora só para os dois, Mesopotâmia e Egito. Fernando, tem pontos em comum entre eles? Sim. Não esquece, né, que tem pontos em comum entre Mesopotâmia e Egito. Alguns chamam do modo de produção asiático. Esse é um termo um pouco ultrapassado, tá? Esse é o coisa do Karl Marx, tá? O modo de produção asiático, que seria algo Mesopotâmia e do Egito. Mas não esquece, tá, que eles eram povos aqui da região do Crescente Fértil. O reino da Núbia nem tanto, porque ele quis conquistar o Egito, tá? Que era uma região mais fértil. Então, o Crescente Fértil, quem eram povos do Crescente Fértil? Mesopotâmia e Egito. Não era persas, não era hebreus, não era núbios, não era fenícios. Era Mesopotâmia e Egito, tá? Região do Crescente Fértil. Não esquece disso aí, Mesopotâmia e Egito. E se aparecer modo de produção asiático, seria uma coisa muito arcaica, mas tudo bem. Modo de produção asiático. Por quê? Aqui, a base da mão de obra não era de escravizados. Aqui, a base da mão de obra era de camponeses em servidão coletiva. Quem quiser
tem espaço no caderno e anota. Eu não quero anotar, porque senão vai sair da câmera ali, tá? Porque tá em casa. Mas Mesopotâmia e Egito, a base, não é que não tinha, tá? Mas a base da mão de obra não era de escravizados, era de camponeses em servidão coletiva, tá? Vamos para fenícios. Vamos ver 4, 5 e 6. Fenícios bonitos começaram na região do atual Líbano, tá? Na região do atual Líbano, não é Líbia, Líbia é no norte da África, Líbano é no Oriente Médio, tá? Hoje capital Beirute, tá? Dos fenícios, aqui também é Urbis, às vezes a camarada, às vezes não é. Aqui é bom saber uma questão do alfabeto, muito clássico. Quem inventa a escrita? Sumérios, na Mesopotâmia. Mas quem inventa o alfabeto, tá, em termos genéricos, aqui, tá, é os fenícios. Então, o alfabeto é os fenícios. Tira essas luzinhas aqui, não vai adiantar. Aqui é mais tranquilinho, tá? Alfabeto, muita gente sabe, e às vezes a URGS bota, tá? A URGS bota, tá? Que a gente já sabe, a URGS bota. Aí tu tem que cuidar que o alfabeto não é coisa de Mesopotâmia, de Egito, de fenícios. Então pode botar, os fenícios criaram a escrita. Não, eles não criaram a escrita. Eles criaram a ideia do alfabeto. Agora, onde é que pode apertar a prova, tá? Eram povos de comércio marítimo. Só que o aperto vem depois, tá? Os fenícios eram grandes navegadores, até porque o Líbano não era crescente fértil. O Líbano não era crescente fértil. O Líbano não tinha boas terras para plantar. Então, os caras tinham que viajar. Era povo de comércio marítimo. O Líbano era um povo de comércio marítimo. Sendo assim, eles vão ter uma política e um estilo de governo, tá, que mistura política e economia, chamado, que é um palavrão, a talassocracia. Se falar em talassocracia, é um governo de comerciantes marítimos. Mas não enche meu saco na prova. Sim, tá? Mas eu vou te guardar a Universidade Federal, tá? Talassocracia. Então, a talassocracia se aparecer para ti talassocracia, não bota em Mesopotâmia, não bota em Egito, não bota em Império Bizantino, não bota em Napoleão Bonaparte na França, tu bota isso aqui nos fenícios. Falou em talassocracia, falou de fenícios, que começaram na região do atual Líbano, mas eram povos de viagens. Vamos para o penúltimo povo da Antiguidade Oriental, bonitos. Vamos para os hebreus. É judeus ou é hebreus? Hebreu é um termo primeiro, um termo de etnia. Judeus, aí tu juntaria a questão da religião. Mas, claro, temos que anotar. Esse aqui é um povo predominantemente monoteísta. Qual foi o grande exemplo monoteísta na Antiguidade Oriental? Os hebreus. Qual foi a exceção de monoteísmo na Antiguidade Oriental? O Egito, ali daquele Amenófis, tá? Mas aqui é regra. Dos hebreus, monoteísmo é regra, porque eles criam a primeira religião monoteísta, o judaísmo, já na Antiguidade, tá? Tanto é que o cristianismo, não era para existir o cristianismo, era para ter só o judaísmo. Só que os judeus não aceitaram a figura de Jesus, e aí aqueles seguidores de Jesus preferiram fundar uma nova vertente, uma nova corrente, que vai se chamar de cristianismo, né? Por isso alguns falam civilização judaico-cristã. Sim, porque o tronco é o mesmo, eles eram para ser a mesma religião, mas é que eles aqui não vão aceitar a figura do Jesus de Nazaré. Vamos subir abaixo. Onde é que pode apertar a prova, tá? A prova pode apertar sobre a questão do auge dos hebreus. Eles também não viviam no crescente fértil. Eles tinham problemas de plantação, tá? Viviam muito de pastoreio de ovelhas, mas não de plantação, porque eles não estavam na região do crescente fértil. Mas vai ter alguma hora que eles vão ter um certo auge de riqueza, de poder, tá? De domínio. Então, vai ter uma hora que eles vão ter um reino mais ou menos centralizado, e o auge deles vai ser com o filho de Davi, não o professor, né? Aqui é o outro Davi, vai ser com Salomão. Se falar para ti em Salomão, Salomão não é um faraó egípcio, Salomão não foi o imperador da Babilônia, Salomão é um judeu.
que o principal templo da Igreja Universal, Igreja Neopentecostal, é Templo de Salomão lá em São Paulo? Porque os cristãos pentecostais, os cristãos neopentecostais, tá? Tipo a Igreja Universal, eles têm diálogos bem grandes teológicos com o judaísmo. Por isso que tu vê a bandeira de Israel em certas manifestações, que eu não vou dizer de quem, tá? Porque tem uma questão teológica por trás, tá? Uma questão teológica por trás, tá? De cristãos pentecostais com o judaísmo, tá? Mas então, o Salomão foi um judeu, tá? Durante Salomão foi o auge dos judeus, tá? Dos judeus ou dos hebreus. E por fim, para terminar a nossa antiguidade oriental, tá? Porque temos que ver os importantes, Grécia e Roma, senhores. Os persas. Claro, os persas, né? O tapete persa, o que tomou 6-2, né? Não esquece que o Irã, ele não é um país árabe, o Irã é um país de etnia persa, tá? Os persas. Dos persas, o que isso pode dizer para vocês? Aqui seria só detalhes, aqui cai pouco, tá? Mas o Império Persa ele foi tão gigantesco, mas tão gigantesco na antiguidade oriental, que vai se dividir em pedaços o Império Persa. E aí, se tu vê esse nomezinho aqui, tu não bota em outro lugar. Se aparecer esse nomezinho aqui, é persas. Se aparecer o nome de divisão que eu vou escrever aqui agora, é persas. Não é nenhum outro povo. As satrápias, ou satrapias. As satrapias seriam províncias, estados. A satrapia do Rio Grande do Sul. A gente não fala assim, a gente fala o estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas era um pedaço, as satrapias do Império Persa, tá? Então, falou em satrapias, governados por um sátrapa, Império Persa. Satrapias, Império Persa. E o Rodrigo Santoro? O Xerxes, né? Do filme, que eu vi um lixo nos 300. Mas o Rodrigo Santoro está ali. Só que se for falar nome de gente, de fulaninho, não vai ser o Rodrigo Santoro, vai ser o pai dele, vai ser o pai do Xerxes, tá? Quando é que vai ser o auge do Império Persa, em riqueza, em domínio territorial, e que daí tiveram que fazer a tal das satrapias para tentar melhor administrar o império, que era um império gigantesco ali no Oriente Médio, que, só lembrando, é um dos primeiros a invadir o Egito, tá? Os persas invadem o Egito. O auge é com o pai do Xerxes, do Rodrigo Santoro. É Dario I. Se falar Dario I, persas. Não tem uma coisa chata, Fernando? Tem um nome de um cara que é um rei absolutista na Espanha, lá na Idade Moderna, e é um cara da antiguidade. Sim, mas é Filipe II. Filipe II vai dar depois lá na antiguidade ocidental, tá? Aqui não tem ninguém que confunda depois com algo da Idade Moderna. Então, bonitos, falou em Salomão, Hebreus. Falou em Hammurabi, Mesopotâmia. Tá? Falou em Cleópatra, né? Cleópatra, Egito. Amenófis, Egito. Tá? Falou em Dario I, persas, guarda isso aqui. Tá? Bacana. Já caiu na URGS 2022. Pode aparecer em 2023, se um meteoro não cair sobre a Terra. Espero que não, né, gente? Que viu ainda mais um pouquinho, né? Tem que passar, tem que ter o prazer de ver o nome do listão. Não pode morrer, tá? Na brincadeira, tá? Puxa vivo, tá? Mas tem que ver o nome do listão, cara, que é bem legal. Eu torço bem que você tenha outros no listão ou no SISU, né? Classificado lá o verdezinho, você está classificado. Muito bem, senhores, vamos lá, vamos para o ocidental. Vamos para a Grécia, Roma e no meio deles a Macedônia. Vamos lá então, vamos apagar aqui, passar para cá e vamos então para a Antiguidade Europeia. A Antiguidade Europeia, que pode aparecer numa prova como Antiguidade Clássica, Antiguidade Escravista ou mais comum, Antiguidade Ocidental. Então só vamos cortar aqui, ó. A antiguidade europeia, ou escravista, ou clássica, ou ocidental. Então vamos para a antiguidade ocidental. Claro, é meio clássico, né? Civilização clássica. Grécia e Roma. Vamos para Grécia e Roma aqui. Vamos ver. Não vou botar número, vou botar Grécia. Grécia. Fernando, o que vai ter que manjar na Grécia? Vamos lá. A URGS, tá? Pode colocar fases, tá?
de você ter as alternativas da A, a letra E, ou no parênteses, tá? A nomenclatura, senhores, da fase. Então, é legal saber. Tem 5 fases, eu vou botar as 4 últimas, tá? Vamos deixar o período pré-homérico. Vamos falar daqui do período homérico, onde a Grécia ainda não estava na sua época de cidades-estado ainda. O período homérico seria uma questão difícil de prova, porque quando os alunos estudam só assim, estudar nas coxas, tá? Eles só vê lá Atenas e Esparta. Claro que pode vir uma questão que tu vai ter que mobilizar só no teu cérebro Atenas e Esparta, mas pode ser que não, tá? Então, aqui ainda não era a Grécia clássica ainda, não era a Grécia de cidade-estado, de polis. Tá? Aqui era a Grécia em que tem tantas poucas fontes históricas, em que a gente fica mais na cabeça com o quê? Lembra do Brad Pitt correndo pelado na praia? Aquele filme tem a ver com poemas, né? A Ilíada e a Odisseia. Aqui, bonitos, pode aparecer a questão do poema Ilíada e do poema Odisseia, escritas por Homero. Por isso, período homérico, porque não tem quase fonte histórica. Isso aqui seria mais ou menos, tá? Mais ou menos. Antes de 900, pré-900 AC. Pré-900 a.C., tá? Falta fonte histórica. Como falta fonte histórica, se usa os poemas gregos daquela época, Ilíada e Odisseia. Ilíada narra, o mais importante é a Ilíada, tá? Que ela narra uma importante vitória de gregos contra a Troia, a guerra de Troia. Nesses dias eu ajudou uma aluna, existiu Troia mesmo. Tá? Os arqueólogos divergem, tá? Se existiu uma cidade de Troia. Possivelmente não existiu, e por sinal daí então nem existiu as muralhas e nem existiu essa porra dessa guerra aqui, tá? Mas como tá no poema, e o poema é o que nos sobra dali, tá? Tudo bem. A prova não vai perguntar pra ti, tá? Existiu Troia ou não? A prova não vai perguntar pra você. A prova só vai querer que você saiba que isso aqui tá dentro da, no mínimo, dentro da cultura grega. Porque na cultura grega tem o poema Ilíada, tem o poema Odisseia. Então não te preocupa. A prova não vai perguntar existiu ou não existiu a guerra de Troia. Tem divergência, embora a maioria ache que não existiu, tá? Agora vamos para a Grécia mais, né, básica, que pode ter mais tendência de aparecer senhores, que é a das fases 3, 4 e 5. Depois vemos para o período arcaico. Ai, que nojo, arcaico. Mas aqui é importante, tá? Apesar do nome parecer um nome de coisa antiga, é período arcaico, mas aqui é um filé mignon, tá? De questões, tá? Porque aqui, doutores e doutoras, é a criação das cidades-estado. Aqui vai ser a criação das polis. Polis, cidade, vou botar o nome no singular, tá? Plural seria poleis, ridículo, tá? A criação das polis. Polis, cidade-estado. Fernando, toda cidade-estado é uma polis? Não. Toda polis é uma cidade-estado? Sim. Não entendi merda nenhuma. Toda cidade-estado é uma polis? Não. A Babilônia, cidade-estado, não era polis. Roma, a cidade-estado, não era polis. Tá? Polis é um termo grego. Se aparece lá, a URGS também tem enunciado, pode ter enunciado grande, tá? Não é só o Enem, tá? Não tão grande, tá? Mas pode ter texto de apoio também na URGS, tá? E o autor que caiu agora, de novo, nesse Enem 2022 agora, assim, no pensamento grego, no livro ali, ele cara já caiu na URGS também, tá? Se aparecer polis, não tô entendendo merda nenhuma. Tô falando de deslocalizar. Mas apareceu polis lá no texto. É Grécia. É Grécia. É Grécia. E aí, falando de polis, senhores, vamos para a mais famosa, com mais tendência de aparecer, porque Esparta pode aparecer, mas é mais difícil, tá? A mais tendência é Atenas. E daí da polis de Atenas, ou da cidade-estado de Atenas, vamos aqui de subdivisão em subdivisão, ó, para deixar o caderno bem bonito. Olha só. De Atenas, que tu tem que manjar, que era a democracia excludente, que nem todo mundo podia participar. Então, lembrem que falou de Atenas, nós tínhamos uma democracia limitada, ou uma democracia excludente. Vou botar aqui limitada, tá? Democracia excludente ou limitada.
relembrando, eu te espero, tá? Eu não vou escrever que não vai dar espaço, mas tu vai escrever no teu caderninho agora. Eu te espero, eu te espero. Tu vai botar quem é que jamais participou. Eu sei, né? É meio ruim assim. Porra, Fernando, jamais é muito forte. Sim, mas aqui é jamais, jamais. Tá? Porque ciências humanas, né? O nunca é meio pesado, né? Mas aqui é nunca, tá? Nunca. Nem no auge, que foi com um cara chamado de Clístenes, teve 3 grupos que eu vou dizer agora para ti. Eu sei que muitos já sabem, tá? Mas aqui eu tenho que dar aula para todos os alunos e alunas, né? Bota aqui. Mulheres, escravos e estrangeiros. Tá? Mulheres, escravos e estrangeiros jamais participaram da democracia ateniense. Nem no auge da democracia ateniense participaram mulheres, escravos e estrangeiros. Claro que a prova pode querer te encher o saco. Ela pode querer que tu chame estrangeiros ou que tu entenda estrangeiros. Tu escreve aí, tá? Tu puxa uma flechinha em cima de estrangeiros. Tu escreve assim, ó, metecos. Se aparecer metecos na prova, é Atenas. Tá? É Atenas e estrangeiros em Atenas. Se aparecer metecos na prova, é estrangeiros e é estrangeiros em Atenas. Nome de gente. O Enem já trouxe, o Enem já falou de Solon, tá? O Enem pós 2009 e a URGS aí mais ainda. É legal tu saber pelo menos 2 políticos, tá? Se chama de legisladores, 2 legisladores atenienses, tá? Saiba quem foi Solon de Atenas. E aí do lado de Solon, bonitos, eu te espero. Aqui eu não vou escrever que não vai dar espaço, tá? Mas tu escreve no teu caderno, no teu fichário, tu escreve assim, ó. Fim da escravidão por dívidas. Solon, o político Solon, o legislador Solon, fim da escravidão por dívidas, não é fim da escravidão, né? Porque eu falei para ti, como é que são os sinônimos da antiguidade ocidental? Europeia, clássica ou escravista. Grécia e Roma é escravidão à base. Só que depende da modalidade. A modalidade por dívidas vai até uma coincidência, tá? Vai acabar tanto na Grécia quanto em Roma. Tá? Por quê? Porque quando acabar a modalidade por dívidas, vai ser mais de prisioneiros de batalhas. Tá? Então, do solo, o mais importante agora que a gente pensar nesse curso revisão, né? Um curso revisão, fim da escravidão por dívidas. E daí, vamos para o falei antes dele, importantíssimo. Clístenes, o pai, Clístenes, o pai da democracia ateniense. Clístenes, escreve aí do lado, ele é o pai da democracia ateniense. Com Clístenes, pode escrever aí do lado, é o auge da democracia ateniense. Tá? Então, Clístenes, o auge, o clímax, o orgasmo da democracia ateniense. O que uma prova pode embaralhar na tua cabeça? Ah, que bonito, Clístenes é o pai da democracia ateniense. Porque a partir de Clístenes também começaram a participar mulheres e metecos. Mulheres e metecos não, nem com Clístenes. Escravos também, óbvio que não vão participar, né? A questão é jogar mulheres e estrangeiros, tá? Então, não. Ele é considerado o pai da democracia ateniense. Aqui é o auge da democracia ateniense. Mas nem com ele mulheres, escravos e estrangeiros vão participar, tá? Quem ele é o pai, então? Olha para antes. Persas, hebreus, fenícios, Cuxi, Egito e Mesopotâmia. Tu não tinha um lugar onde um homem pé de chinelo pudesse participar, tá? E com Clístenes vai poder. Claro que nem todos vão ser ouvidos, né? Um homem pobre lá em Atenas, podia estar lá na eclésia, vou botar depois na Assembleia Popular. Não vai ser ouvido, mas ele podia, em tese, participar. Em tese, ele poderia participar. Então, período arcaico, bonitos. Lembre que é a formação das polis e lembre de Atenas. Aí vamos para o período clássico. Ai, que bonito, é só a riqueza. Não, clássico é guerra. É guerra aqui, tá? Falei em período clássico, então, continuamos na Grécia. Homérico, arcaico, penúltimo. Período clássico. O período clássico em Atenas. Perdão, na Grécia. Atenas junto. Período clássico. Daqui, bonitos, guerras.
Tem que saber uma guerra externa, uma guerra que os romanos, duas aulas, né? Vamos lá. Que os gregos vão lutar contra um povo da antiguidade oriental. Então, qual foi a guerra externa famosa aqui, no período clássico? Depois, qual foi a guerra interna importante aqui no período clássico da Grécia Antiga? Então, uma guerra externa e uma guerra interna. Gregos contra gente de fora e depois gregos contra gregos. Fernando, no que diz respeito a gregos contra gente de fora, no caso da Antiguidade Oriental, contra os persas, o número 6 do Modolianes, guerras médicas, que por sinal são as primeiras guerras com o nomezinho, tá? O nomezinho são as guerras médicas. Quem às vezes tem alunos às vezes fala assim, fazer um resumo de... Você faz um resumo só de guerras, assim, né? Qual é a primeira que tem um nomezinho? Médicas. Não é que não tivesse conflito na Antiguidade Oriental, claro que tinha, tá? O Egito foi invadido por um monte de gente. Mas o nome das guerras é aqui, para fins de prova. As guerras médicas. Contra quem foi? Pérsia. O Império Persa. Então, tu bota no teu caderno bem bonito, ó. Guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos, foi gregos contra persas. Guerras médicas, gregos contra persas. Quem vence? Os gregos. Os gregos vencem, tá? Uma grande contribuição de Atenas, que vai ser uma guerra decidida em batalha marítima. E maritimamente, em termos de água, tá? Quem era bom era Atenas e não Esparta, tá? Então, guerras médicas. Já na questão interna, bom, Atenas foi a grande estrela da vitória sobre os persas. O que Atenas disse para suas vizinhas? Olha, se não fosse eu, Atenas, vocês tudo tivessem sido invadido pelos persas. Está na hora de vocês virem aqui beijar minha mão. No caso, está na hora de vocês pagarem impostos para mim. Claro que a gente não vai gostar. E aí vai ter uma guerra interna contra uma tentativa de imperialismo de Atenas, que vai ser a chamada Guerra do Peloponeso. Tá? Tem vontade de guerra do Peloponeso. Peloponeso. A Guerra do Peloponeso. Aqui é gregos contra gregos. Gregos contra gregos. Contra o imperialismo de Atenas, repetindo. Contra o imperialismo de Atenas. Então, de um lado vai ter Atenas e de um lado vai ter várias cidades. Quem é que vai liderar as várias cidades? Esparta. E por que o nome da guerra é Guerra do Peloponeso? Porque Esparta ficava na região do Peloponeso. Tá? Por isso que é a Guerra do Peloponeso. Esparta ficava na Grécia, na subdivisão Peloponeso. Guerra do Peloponeso, guerra de quem venceu. Tá? Mas a Guerra do Paraguai, no segundo reinado, de quem perdeu. Tem sempre, né, de quem venceu. Então, Atenas e Esparta, quem vence, ó, asterisco. Quem vence é Esparta. Só que aqui, senhores, vai continuar várias outras guerras também, tá? A Guerra do Peloponeso, ela só vai começar os vários conflitos internos, tá? Tu vai ter uma sucessão, o Peloponeso é o início, tu vai ter uma sucessão de guerras internas. Porque, vamos lá, olha só, Atenas estava querendo ser imperialista. O que disse Esparta? Não aceito, vou liderar povos contra você. O que a Esparta vai começar a ser? Aí vai ter Tebas contra Esparta. O que Tebas vai começar a ser? Imperialista. Então, aqui é só o começo do problema para a Grécia, que é ficar se matando entre si, esquecendo quem está fora. E aí vai vir o último período, o tal do período helenístico. Tá? Tem lá, por exemplo, aqueles filósofos do epicurismo. Vamos para o último período, que daí é um período de decadência. É um período de decadência da Grécia Antiga, que é o período helenístico. Período helenístico. Lembre, período helenístico, decadência. Período helenístico, decadência. De quem? Da Grécia, da cidade-estado. Tá? Por quê? Porque elas estavam mais preocupadas em se dar soco uma na outra do que se preocupar com invasão estrangeira.
Aqui, bonitos, vai ser a época botar assim, ó, aqui é a época do domínio macedônio. Falei para ti, né, que vamos estudar Grécia e Roma e a Macedônia. Aqui é o domínio macedônio, ou macedônico, tanto faz, o domínio macedônio na Grécia Antiga. Seria muita maldade na prova, tá? Mas só cuidado, tá? Quem começa esse domínio não é o famoso Alexandre Magno, o Alexandre Grande, tá? Quem começa o domínio é o pai dele. E aí o nomezinho que eu falei pode estar lá na Espanha da Idade Moderna, que por sinal é a Espanha da União Ibérica, que nós falamos em Brasil, colônia antes, tá, senhores? Que é o Filipe II, tá? Filipe II era o rei macedônio, Filipe II era o chefe da Macedônia, quando invadiram a Grécia, quando invadiram aquele sul da Europa, cheio de ilhas, ali na Grécia. Aí o filho dele fica mais famoso, né? O filho dele vai ficar mais famoso, o filho de Filipe II vai ser o Alexandre o Grande, tá? Aí o Grande. Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Tinha um filme com uma grande expectativa em 2006, o filme Alexandre, foi uma bosta. Mas, e na URGS a gente nem estudou, né? Na faculdade, tá? Qualquer área, assim, qualquer área. É uma matação, muitas vezes, tá? Vocês vão ter que ser autodidatas, tá? Vai ter que ir atrás, vai tornar um bom profissional, tá? Alexandre Magno, nunca vamos falar na URGS, tá? Curso de Direito, qualquer pública ou privada, tá? Lá na PUC tem um recurso, na área trabalhista, que é o recurso de revista. Falaram assim, né? Por que disso, né? Então, tá? Lembre que vocês vão continuar os seus estudos, tá? Para se tornar grandes profissionais, não é só botar o pezinho lá na universidade, tá? Vai estudar. E depois o mercado seleciona, tá? O mercado depois seleciona. Então, não adianta só estar lá pesquisar, tem que continuar os seus estudos. Lembrei disso aqui, né? Eu vou comentar com os alunos, com os colegas lá. Alexandre Magno, né? Para que saber? Nada. Não sabia falar disso aqui. Parou lá na URGS, no Clístenes, era isso. Manda barra. Muito bem, vamos lá. Vamos para Roma, senhores. Vamos só começar, tá? Então, eu pensei em falar só de idade média na próxima aula, mas vamos com calma aqui. Vou só começar a questão da Roma Antiga, e daí eu continuo na próxima quarta-feira, e até é bom, porque Roma cola na Idade Média, né? O fim de Roma é o início da Idade Média. Eu vou só começar a Roma aqui, bonitos. Vou só começar. Então, falamos da Grécia, já passo. Falamos daquele híbrido, o momento híbrido da Macedônia dominando a Grécia. Vamos para Roma. Mano. E aquele negócio dos médicos de Maratona? Sim, a batalha de Maratona e a batalha de Salamina. Pode saber. É difícil fazer isso aí, né? A batalha de Maratona teria sido uma derrota. A batalha de Termópilas, uma derrota. Está no filme 300, por sinal. Mas se ainda fosse lembrar, se quiser lembrar, é preferível lembrar nas médicas Salamina, que foi a vitória ateniense no mar. Vitória marítima. Então, se você for lembrar Salamina, tipo assim, Segunda Guerra Mundial, o dia D, que aparece nos filmes, se é para lembra de Stalingrado. Então, lembra de Salamina. Então, é guerras e batalhas. Isso foi uma batalha. Foi uma batalha durante as guerras aqui. Boa. Estudando. Vamos para Roma. Vamos para Roma. Vamos lá. Olha só. Bonitos. Roma, só para começar, né? Só para começar. É 11h05, 7 minutos. Só começar Roma aqui, bonitos. Então, eu vou botar aqui, ó, a primeira parte, ó. Eu vou botar a primeira parte. Daí, quando eu te perguntar semana que vem, que eu vou me esquecer, tá? Tu vai me dizer, tem que trabalhar a segunda parte. Monarquia. É tipo, a fase da monarquia na Roma Antiga é tipo a fase do período pré-homérico na Grécia. Não tem quase nada de fonte, tá? Os reis etruscos, no início da Roma Antiga, porque o Rômulo e Remo estão lá no escudo do time da Roma, foda-se, importa. O que importa é república e império. Só vou falar com vocês hoje sobre a fase, o período que Roma foi uma república. Esqueci, eu ia falar expressões na Grécia. Vamos deixar uma para a semana que vem, senhores, porque é importante. Vamos lá.
3 expressões da Grécia podem aparecer em prova. Ah, eu já escrevi. Apaga, apaga. E bota só assim, uma OBS final na Grécia Antiga. Porque é importante, tá? Eu já queria falar aqui sobre patrícios plebeus, terras púnicas, né? Mas vai demorar. A aula que vem eu tenho que falar de propriedade. Não vai ter problema. Eu vou. Olha só. Vamos fazer porque isso aqui aparece, isso aqui é importante. Que são 3 expressões que é Grécia. Só que 2 é Atenas, então OBS final. Ó. 2 é Atenas e uma é Esparta. Então cuidado com nomezinhos que pode te assustar na hora da prova. Mas não é para assustar, porque daí tu vai entender que é Grécia, não é Egito, não é Mesopotâmia, não é Roma, não é França na Idade Moderna, ou Inglaterra na Idade Moderna, é Grécia. Grécia Antiga. Adesão para o termo ágora, a ágora ateniense. Tá? Caiu uma vez na Maúrix, há uns 6 anos atrás, um discurso fúnebre de Péricles na ágora. Ágora, Péricles foi um outro político. Ágora era a praça pública de Atenas. Então, se aparecer ágora, praça pública, vou botar aqui, ó, Atenas nos dois, vou puxar aqui, ó, que é Atenas. Porque o segundo nomezinho que eu vou escrever também é Atenas. Também é Polis de Atenas. Eclésia, com C ou com K. Onde é que o porra do Solon mandava? Na Eclésia. Onde é que o Clístenes era chefe? Na Eclésia. Com C ou com K. Nossa, vai com K. A Eclésia era a Assembleia Popular. Então, a Ágora, um lugar. A Eclésia, um prédio. Era um prédio. Era a Assembleia Popular. Fernando, nem tão popular assim, porque mulheres, escravos e estrangeiros não participavam. Correto, bem lembrado. Não é tão popular assim. Mas aqui em prova aparece esse termo popular. Mas lembrem, jamais mulheres, escravos e metecos ou estrangeiros. Então, se aparecer para ti aqueles nomes ali, doutores e doutoras, Ágora e Eclésia. E o nomezinho em Esparta? Como é que é o nome do escravo em Atenas? Escravo. Como é que é o nome do escravo em Esparta? Tem outro nome, tá? Isso vai encher o saco, tá? É de uma tradição latina, tá? Ilotas. Se apareceu o termo Ilotas, com H era o escravo em Esparta. Como é que era o nome do estrangeiro em Esparta? Estrangeiro. Como é que era o nome do estrangeiro em Atenas? Metecos. Como é que era o nome do escravo em Atenas? Escravo. Como é que era o nome do escravo em Esparta? Ilota. Os ilotas. Era conversa quando o menino fazia lá seus 12 anos, ele tinha que ir para uma festa de debutante, deixava ele sozinho, com um escudo, com uma lança, e ele teria que, por exemplo, matar o maior número de ilotas que ele conseguisse, para ver se ele se tornaria um grande soldado, porque é isso que Esparta queria, tá, doutores? Então, isso aqui é bem legal, tá? Por isso que você faz um pré-vestibular, por isso que você vai estudar dezembro adentro, para ter esses diferenciais aqui dos seus concorrentes. Semana que vem, Roma, Idade Média. Que delícia, tá? Importantíssima, venha. A gente se fala, cuide de você, cuide de quem você gosta, não procrie, diga tchau. Tchau, valeu. Quem tá em casa, até mais. Chega, né? De ouvir minha voz hoje. Chega. Isso é da segunda plebe, é Roma antiga. É aqui, tudo é romano. Confunde, boa, é.